enxuga nossas lágrimas, nos faça compreender que a dor que enfrentamos nos fortalecerá. Quando provados somos, ao nosso lado estás. Os desafios nos ajudam a exercer a fé. Venha nos moldar, Senhor. Vem derrama o teu poder. Inunda nosso coração com teu amor. Coloca em nós o espírito de adorador. Mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor. Ouça nossa oração. Ouça nossa oração. Derrama em nós o teu poder. Ouça nossa oração. Derrama em nós o teu poder. Inunda nosso coração com teu amor. Coloca em nós o espírito de adorador. Mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor. Senhor, inunda nosso coração com teu amor. Coloca em nós o espírito de adorador. Mergulha nossa vida na graça divinal, Senhor. Ouça nossa oração.
Boa noite, bem-vindos. E você também aí que está online. Agora vamos começar o culto com a oração pela Janaína. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos também internautas. Vamos fechar os nossos olhos para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, primeiramente pela vida, pelo ar que respiramos e também, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos mais e aprendermos de Ti, Senhor. Te agradecemos pela Tua imensa misericórdia sobre cada um de nós, Pai. E muito obrigado porque sabemos que somos totalmente dependentes de Ti. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, Pai, e esteja conosco, perdoando os nossos pecados. É o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos louvar ao nosso Deus com um hino Maior que Tudo. Que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Tirando do fundo do coração. Maior que esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Ele é maior que tudo isso. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Só as mulheres. Maior que forças, maior que Jesus, Deus eterno, os homens. Vamos lá, rapazes. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Coração. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus.
Senhor Jesus. Amém, Senhor. E vamos dar continuidade aos nossos louvores com o hino Toque em Minhas Mãos. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo da palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O som de uma voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque em minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. O Deus de toda a glória vindo me abraçar. Amém. É muito bom, né? Sentir assim o desejo, né, que o Senhor venha nos abraçar, sentir o toque do Senhor, né, em nossas vidas, em nosso coração. E vamos continuar louvando ao nosso Deus e clamando a esse Deus maravilhoso, não é verdade?
nosso Deus é um Deus de milagre. Se você crê, louve ao Senhor nessa noite. Amém? Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine, porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine, porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Amém. Agora chegou o momento de ofertar os dízimos e as ofertas. Pedimos que cada um que venha de um em um. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso, em gratidão, vou devolver
devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver em meu serviço, enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Oremos. Querido Deus e amorável Pai, te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram depositados no gasofilaço, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos deste a oportunidade de adorarmos a Ti através dos dízimos e das ofertas, Senhor. E te pedimos, Senhor, que as ofertas e os dízimos, Senhor, sejam acrescidos a cada vez mais e levem, Senhor, a Tua mensagem àqueles que ainda não a conhecem. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. Esteja agora com o nosso pastor. É o que te pedimos e te agradecemos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, tudo bem com vocês, queridos? Mais uma noite a gente está aqui na sequência do nosso estudo, da nossa revisão nas nossas crenças. Aos amigos da internet, louvado seja Deus por vocês. Estamos crescendo em graça juntos, estamos aprendendo mais de Deus, estamos revisando a palavra de Deus. Estamos nos fundamentando, dando razão à nossa fé. Esse é o nosso objetivo. O culto em comunidade, ele tem um papel de crescimento espiritual, também de crescimento no relacionamento, também de crescimento em comunhão, enfim. E nós vivemos a realidade de estarmos usufruindo dele. Hoje eu estava preparando a minha escala do mês de setembro, e eu acabei de falar com Ruth no carro. Eu falei: amor, eu fiquei muito feliz de poder fazer a escala de novo. Eu pensei que nem tão cedo eu faria essa escala novamente. E por que eu fiquei feliz? Pela realidade e expectativa de que as nossas igrejas estão funcionando, não em pleno funcionamento, mas elas estão funcionando, né? Na minha escala eu até botei a igreja de Laje na expectativa, né? A gente está esperando uma resposta do governo. Nós estamos clamando a Deus por isso, pedindo a Deus para que a prefeitura flexibilize um pouquinho, pelo menos, né? Mesmo que a capacidade não seja 30%, que é o que a gente trabalha hoje, seja menos, mas que a igreja possa reabrir. E eu fico pensando: Senhor, obrigado. Eu falei com Ruth, a minha última escala eu preparei em fevereiro, referente ao mês de março, né? E agora eu volto a preparar uma escala para o mês 9. Ou seja, todo esse período aí, trabalhando, obviamente, mas sem uma escala, sem pontuar. Um dia, será que eu vou conseguir estar naquele local? E, às vezes, fazendo uma revisão, né, dos domingos, dos sábados, dos dias, eu fico pensando: meu Deus, às vezes eu até esqueço que muitas vezes eu vim durante a pandemia para a igreja, na igreja, e às vezes ficava sozinho no plantão, às vezes vinha um irmão, às vezes vinha outro, e de plantão, né? Com a igreja fechada, sem expectativa de aglomerar ou fazer algum culto, né? Então Deus é bom, eu tenho pensado nisso. Hoje, nessa noite de domingo, nós já estamos indo para o 6º estudo, para a 6ª crença, que eu trouxe aqui o meu livro, que eu sempre motivo,
vocês, o Nisto Cremos, já falei, tem versão em PDF também, tem o físico também, ok? A gente consegue comprar pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. Não recomendo comprar agora, porque o correio está meio confuso, né? Parece que está em greve. Então, eu e Ruth, a gente estava planejando fazer uma compra por internet, desistimos justamente por conta dos correios, mas assim que normalizar os correios, podem comprar que chega. Eu comprei dentro da pandemia, o meu, eu tinha uma versão antiga, eu comprei esse atual e chegou em casa muito bem, ok? Então, hoje é o tema 6, o tema da criação, um tema muito, muito conhecido pelos cristãos, por nós cristãos de modo geral, e até mesmo pelos cientistas, pelos não cristãos. Nós estamos entrando na segunda doutrina, né? A doutrina do ser humano. Essa doutrina do ser humano, ela tem duas crenças, que é a natureza da humanidade, a natureza do ser humano, e a criação, que a gente está revisando hoje. Então, já estudamos uma doutrina, a primeira, só revisando, que foi a doutrina de Deus. A gente estudou sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Trindade, sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora estamos entrando na segunda doutrina, com a crença da criação, ok? Então, é isso. Vamos juntos crescer. Pode passar. Eu quero começar apresentando para vocês o seguinte. Foi? Eu quero apresentar para vocês o seguinte, eu vou adiantando. O relato bíblico é simples, sobre o comando do Criador, de Deus, os céus e a terra, o mar e tudo que há neles apareceram instantaneamente. O pequeno período de 6 dias contemplou a mudança da terra, que era sem forma e vazia, vindo a tornar-se um luxuriante planeta, fervilhante de criaturas plenamente maduras e mais variadas formas de plantas. Eu estava estudando sobre a criação e eu fui ouvir. Eu gosto de ouvir a Bíblia. Eu gosto de ler e gosto de ouvir. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir alguns capítulos com Cid Moreira. E eu fui ouvir sobre a criação. E ele faz todo um plano ali de narração, é claro, mas ao mesmo tempo com fundo musical. Eu entrei tão no universo da criação, na narração de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, né? E porque vai mostrando. E a coisa que mais me agradou de ouvir, de ler e ouvir nessa preparação, Deus fez e viu que era bom. Deus fez e viu que era bom. Ele fez isso e viu que era bom. E eu fiquei pensando, Senhor, que maravilha, né? Eu fico imaginando, a gente não consegue dimensionar. Ontem eu estava conversando com uma irmã lá de Monte Alegre e eu descobri que nós temos um irmão americano, uma irmã americana. Ela falou que ela viveu 16 anos nos Estados Unidos e quando ela vem de volta para o Brasil, na época que ela foi, eles tinham que escolher qual cidadania, se era brasileira ou se era americana que ela queria permanecer. Claro, ela não queria perder a cidadania americana. E ela sustentou ali a cidadania americana. Só que naquele tempo, você não podia acumular. Eu mesmo obtive cidadania, visto, né, boliviano, mas a minha brasileira permaneceu. E ela começou a me contar. Não, pastor, eu sou americana. Porque eu perdi todos os meus direitos de ter nascido no Brasil e tudo mais. Enfim. E nós começamos a conversar sobre o cuidado de Deus, sobre esse Deus criador, né? Ela me contando que, pastor, quando eu fui para lá, para a América, os aviões eram bem precários, e ela falando, narrando, né? Chegou lá sem falar nada de inglês, e quando saiu de lá, sai com a faculdade feita lá, e sai funcionária do Rotary, né? Dessa sociedade filantrópica, né? Trabalhou um bom tempo para o Rotary e eu fiquei pensando. E a gente conversando sobre Deus, ela falou assim, pastor, eu acho tão legal quando alguém fala de Deus, esse Deus criador, olha a minha mão, esse Deus grande, como um ser pessoal,
um ser próximo, o meu amigo. E eu não consigo falar isso. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Porque realmente, quando a gente para pensar que a terra estava vazia e sem forma. Pode passar o slide, tá, gente? A terra estava estava vazia e sem forma. E de repente ela passa a ter forma. Deus é muito poderoso. Ele é muito grande. Aí eu falei para ela, irmã, ele é assim, imensamente grande. Mas assim como a senhora narrou que ele cuidou da senhora, ela é uma senhora hoje de idade, da senhora todo esse processo até hoje, ele também é um Deus pessoal e se preocupa com os nossos sentimentos, com o que a gente pensa, com as nossas necessidades. E, é claro, diante dessa realidade de criação, o que eu mais gostei de revisar foi, viu Deus que era bom. Então, eu já começo dizendo para vocês o seguinte, no processo da criação, tudo que há na água, tudo que há na natureza, tudo que a gente vê que Deus criou, Deus viu que era bom. Ele vê bondade, né? Ele se regozija. Obrigado. A palavra criadora de Deus, as palavras do Gênesis, disse Deus, apresentam uma dinâmica ordem divina. Cada ordem veio acompanhada de energia criativa que transformou o planeta sem forma e vazio no paraíso. Quando nós estávamos aqui conversando sobre a Trindade, estudando sobre a Trindade, sobre Deus, eu falei o seguinte, por que Deus é Deus? Porque ele tem a habilidade de fazer do nada. Porque ele é o criador de todas as coisas. Quando eu até falei do avião, não sei se vocês vão se recordar disso, eu falei que eu gosto muito de avião, é um hobby e tudo mais. E aí eu acho incrível a tecnologia. Mas quando você pega um passarinho e você tem a oportunidade de ter contato com o passarinho, Deus é muito mais. A tecnologia é muito maior. E aí, agora, através da palavra emanada, através do abrir a boca desse Deus Todo-Poderoso, o nada passa a ser alguma coisa. Isso é mistério. Há um tempo atrás, teve um cientista ateu, eu acho que ele acabou ficando meio louco, que ele falou o seguinte, o nada pode criar nada, mas não tem como o nada criar nada. Como que 0 vezes 0 vai dar alguma coisa? Né? Então, esse crer, eu estou dando ênfase nisso por causa do decorrer do estudo, esse crer em Deus como Criador é fundamental para a nossa fé e para os desígnios que vão se desenvolvendo ao longo aí da nossa vida. Pode passar. Eu vou fazer o seguinte, eu esqueci, eu quero orar, né? Vamos orar? Senhor Deus, nós já estamos estudando a Tua Palavra. Nós já estamos estudando essa crença preciosa, Pai. A crença da criação. Nós cremos que o Senhor criou todas as coisas. Queremos fundamentar esse crer, Pai. Por favor, fale conosco. Que o Santo Espírito entre em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Quando eu não oro, minha esposa fala assim, você nem orou antes de começar. Enfim, então, seguindo a palavra criadora de Deus, o relato da criação. Os dois relatos da criação harmonizam-se entre si, que é o quê? Gênesis 1, né, o capítulo 1 e o capítulo 2. Apresenta em ordem cronológica a criação de todas as coisas. E depois Gênesis 2 descreve o lugar do homem na criação. Então, a gente tem a oportunidade... Eu estava pensando assim, quando eu estava estudando. Quando eu era criança, meus pais contavam muito a história da criação para mim. Criança, assim, 9, 10 anos de idade. Será que a gente tem essa oportunidade de abrir Gênesis 1, capítulo 2 e vislumbrar como uma criança? Imaginar, porque eu lembro que me motivava a pensar na criação, nesse Deus Todo-Poderoso. Né? E eu fiquei pensando, Deus, às vezes eu entro em tema teológico tão complexo, isso me agrada, isso me atrai, eu gasto um tempo com isso. Mas a simplicidade e clareza da sua palavra também alimenta a minha fé. Né? Então, esses 2 primeiros capítulos apresenta ali, nos mostra o segmento dessa criação divina. Pode passar. Sobre os dias da criação, os dias mencionados no relato bíblico da criação representam períodos literais de 24 horas. Típica forma
como o povo de Deus no Antigo Testamento media o tempo. A expressão o quê? Tarde e manhã. Especifica dias atuais, com o dia iniciando ao pôr do sol. Então, esses dias, uma amiga minha me mandou uma mensagem perguntando o seguinte: amigo, você acredita que Deus, ele fez a criação, falou do homem, você acredita que Deus fez o homem, modelou, ou você não acredita nisso? Você acha que, como é que foi isso? Você acredita que a semana, ela é adventista, você acredita que a semana é literal ou não? Porque eu estava conversando com uma pessoa de uma determinada denominação e essa pessoa disse que não, que isso é só um símbolo da criação, que não é a criação como é apresentada, não foi desse jeito. Eu falei, olha, amiga, é fundamental nós crermos na criação como ela é, como ela está relatada. Fundamental. A gente vai ver que é a partir da criação que a gente vê o sábado com carinho, como nós entendemos, estamos entendendo, indo nessa direção. É justamente na criação que a gente ali percebe a importância dos pares, do casamento, do casal. Então, quando a gente diminui isso a uma representação, a gente desarticula grande parte da nossa teologia. Então, é por isso que na apresentação a gente está dando essa ênfase. São 24 horas literais. Mas o que acontece? Quando a gente vê o relato da criação, a gente vê, houve tarde e manhã, primeiro dia, tarde e manhã. Então, o que marcava o início do dia era justamente a posta do sol, o pôr do sol. E isso está totalmente ligado à forma que nós, adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado, respeitamos o sábado. Por que eu quero até aproveitar a oportunidade para comentar sobre isso com vocês, aos amigos que nos acompanham. Queridos, é muito importante a gente estar fundamentado na palavra de Deus, no que a palavra de Deus nos apresenta. O sistema de 24 horas vem um bom tempo depois. Essa configuração de a partir de meia-noite, aí 1 da manhã, 2, 3, 4. O que Deus instituiu foi tardes e manhãs, um dia. É por isso, então, que nós, como adventistas, ou quem aceita o sábado, guarda o sábado, é convidado a guardar do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Porque, diante dos olhos de Deus, esse é o dia. Isso representa o dia. E é claro, talvez alguém possa pensar assim, mas pastor, tem tanta coisa que a gente negligencia. Mas tem tanta coisa que a gente procura acertar. Isso é uma coisa que a gente procura acertar. Às vezes eu fico um pouco preocupado e eu sei que é uma luta, porque na minha casa eu vivo isso. Como mesmo sendo pastor, né, tendo a oportunidade de me inclinar nessa direção para receber o sábado da melhor maneira possível, ali no pôr do sol de sexta-feira. Talvez vocês vivam essa luta. Eu cheguei tarde do trabalho. Mas, queridos, é muito importante nós respeitarmos como a Bíblia nos apresenta. Tá bem? Como salvos que nós somos, vamos respeitar agora as orientações. Então, a gente vai ver mais uma coisinha a respeito disso, né, do sábado, mas eu só queria dar esse adendo para a gente não perder a oportunidade de instruir em relação a isso também. Então, tardes e manhãs, um dia. Isso é importante, essa compreensão do dia, até mesmo para a gente ir para as profecias. Lá em Daniel, lá as 2.300 tardes e manhãs, nos dá um parecer, ok? Pode passar, ainda falando da criação. O sábado de 24 horas, portanto, comemora, olha só, a semana literal da criação. O quarto mandamento não faria qualquer sentido se cada dia da criação representasse longos períodos e anos. Há pessoas também que acreditam que cada dia representava muitos anos, uma temporada muito grande. Há gente que acredita que não, que vai para outro extremo, que não foi dias literais. Enfim, viu como eu falei para vocês que crer na criação, como ela está apresentada na palavra, é fundamental? Então, por que é fundamental? O próprio sábado.
a própria realidade de sábado. A gente vê agora o sábado o quê? Como um memorial da criação. Eu estava pensando sobre essa realidade. Às vezes o nosso sábado se torna pesado. Ou talvez a gente entra no sábado e o único diferencial que a gente tem é que a gente vem à igreja, ou vai à igreja, né? Quem está em casa assistindo, vai à igreja. Só que, queridos, é muito importante nós pensarmos nesse dia como um dia especial. Um dia agora de reflexão, um dia de servir, de serviço, de amor ao próximo, um dia de crescimento através da palavra de Deus, talvez um dia onde a gente vai para a natureza. E eu me recordo, eu tenho essa imagem muito forte na minha cabeça, do tio que levou a mensagem para minha família, me levando em um local assim de muito verde e muito passarinho cantando, e nós fizemos um culto de sábado ali naquele local. Isso é importante, porque nos faz lembrar do quê? Do Deus Criador. É muito mais do que o sábado em si, nos faz lembrar do nosso Deus Todo-Poderoso. E aí eu sigo, pode passar. E o que são os céus apresentados em Gênesis? A semana da criação, por certo, não envolveu os céus onde Deus habita desde a eternidade. Os céus, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, provavelmente se refere a planetas, estrelas que se encontram mais próximos da Terra. Vocês sabem, nosso Deus é muito grandioso. Nós não precisamos ou podemos reduzir o nosso Deus a partir do nosso umbigo ou a partir do que a gente vê. Deus é muito maior do que isso. Provavelmente vocês já viram na internet o tamanho da Terra do lado do Sol e o tamanho do Sol do lado da outra estrela e da outra estrela, e quando a gente vai ver, a Terra é isso aqui. Só que esse Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus Todo-Poderoso, literalmente de tudo. Então ele tem domínio sobre todas as coisas. Então, só para dar um parecer sobre essa questão do céu, a gente estuda, né? Tem até um videozinho do pastor Luiz Gonçalves, muito famoso, dele falando sobre os 3 céus. Né? Então, eu convido vocês a procurarem ali, não vou adentrar, senão o tema estica muito, mas um é a morada de Deus, o outro é o céu que a gente visualiza, e o outro é o céu que a gente precisaria de ferramentas para chegar até ele, falando de uma forma bem superficial. Mas depois vocês podem estar assistindo com calma. O Deus da criação, vamos lá. O relatório bíblico da criação, pode passar. Opa, acho que deu problema no PowerPoint, né? O relatório bíblico da criação inicia com Deus e termina com os seres humanos. Isso implica que, ao criar os céus e a terra, Deus estava preparando o ambiente ideal e perfeito para a raça humana. A humanidade, macho e fêmea, seria a gloriosa obra-prima de sua criação. Uma vez eu fui fazer uma visita com Ruth. Uma visita a uma família que estava passando uma peleja muito grande. E essa mãe, era uma família, né? A mãe virou para mim e falou assim: pastor, o desejo do inimigo de nossas almas é borrar o ser humano. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, qualquer coisa que fuja do que ele estabeleceu, nós estamos literalmente borrando essa imagem e semelhança, esse Deus Todo-Poderoso. Quem tem prazer na tragédia, ela é na linha da natureza, né? Ela gosta muito de alimentos naturais, e ela falou, quando a gente se alimenta mal, quando a gente simplesmente vai borrando com o estilo de vida nosso, essa imagem e semelhança de Deus. Né? A gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso e outros aspectos também. Então, a gente vê que o objetivo de Deus era preparar um local, e o objetivo de Deus era ter essa criatura que somos nós. De todas as criaturas, todas têm a sua importância, mas o ser humano, queridos, é a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante. E aí eu quero passar, pode passar, por favor. Quem foi o Deus Criador? Todos os membros da divindade se envolveram na obra da criação, mas o agente ativo, né, eu boto aqui mais, contudo, foi o Filho de Deus, o pré-existente Cristo. Pastor, como que você pode afirmar isso? João capítulo 1.
É por isso que Isaías nos convida a estudarmos a Bíblia, um cadinho ali, um cadinho acolá, um cadinho aqui, um cadinho lá, para que a gente viva agora a realidade de entender o tema apresentado. Lembra, se vocês lerem, eu comentei isso quando a gente estudou sobre Jesus, Deus Filho, né? Quando a gente vê ali João capítulo 1, é um paralelo com Gênesis capítulo 1. Então, eu posso afirmar que Jesus é a pessoa ali, a chave da criação, e quando a gente vê a própria ideia do plano da redenção, a gente entende que Jesus realmente cumpre esse papel. É o ativo, né? É que ela, não vamos falar que é principal porque não se trata de 3 deuses, mas é ali a chave da situação, ok? Pode passar. Qual é o propósito da criação? O amor é o móvel propulsor de tudo aquilo que Deus faz, uma vez que Ele é o amor. Ele nos criou não apenas para que pudéssemos amá-lo, mas também para que Ele nos pudesse amar. Então, eu lembro de Coríntios, né, que vai apresentando ali as características do amor, e eu fico pensando, tá ali, vocês querem entender de amor, amor genuíno? Tá ali. Ontem a gente estava conversando, eu conversando com essa senhora, eu passei um bom tempo conversando com ela, e a gente estava falando da diferença de gostar e amar. O nosso Deus nos ama, e amar é verbo, amar é ação. A gente precisa tomar cuidado, porque em nome do amor, talvez a nossa sociedade, o mundo que a gente vive, banaliza o amor, no sentido de diminuir tanto. Né? Amor é atitude, é ação. E quando a gente pensa na criação, criação é o quê? É uma ação divina. Então, Deus nos ama, esse é o motor, Ele quer se relacionar com a gente, nós podemos amá-lo também, mas a fonte de tudo é o amor que Ele tem por nós, os seres humanos, né? E toda a sua criação. Pode passar. Qual é o outro propósito da criação? Revelar a glória de Deus. Através de suas obras criadas, Deus manifesta a sua glória. A natureza funciona como uma testemunha de Deus. Eu já falei sobre isso, quando eu falei agora mesmo sobre a imagem e semelhança. Então, como eu estou falando, né? Às vezes as pessoas até brincam e tal, o pecado vem consumindo a gente. A gente vai ficando agora feio, torto, ruim, doente. Essa é a consequência do pecado nesse mundo. Mas lá no princípio, quando Deus estabelece, Ele estabelece algo perfeito. E hoje nós somos convidados a experimentarmos, através de santificação, essa perfeição. Perfeição em que sentido? Ah, pastor, de não pecar? Não, gente, não confunda, não é heresia não. Perfeição no sentido de experimentar a vontade de Deus e andar em conformidade com a vontade de Deus. Então, um dos propósitos da criação é justamente revelar a sua glória. Se nós, como criaturas dele, fazemos a nossa vida da nossa maneira, o que a gente está fazendo? A gente está borrando essa que é uma das propostas, né, da criação de Deus. Pode passar. Outra proposta é povoar o mundo. Então, eu leio. Não era a intenção do Criador que a Terra fosse um planeta solitário e vazio. Ela deveria ser habitada. Quando o primeiro homem sentiu a necessidade de uma companheira, Deus criou a mulher. Foi assim que ele estabeleceu a instituição do matrimônio. Né? Deus olha para a criação e fala assim, rapaz, todo mundo tem par, menos esse homem. Espera aí, vou fazer uma parceira para ele. E ali institui o casamento. E eu quero aproveitar também a oportunidade, esse tema é um tema importante. É por isso, queridos, jovens que nos assistem, os meninos que estão aqui, meninas que estão aqui, sejam castos no Senhor. Por isso que o pastor fala, o líder da igreja, o irmão mais experiente fala sobre o princípio da virgindade, porque entende-se que essa união carnal do ser humano é o casamento aos olhos do Senhor. Aí a gente escuta o seguinte hoje, não, mas tem que experimentar, mas tem que ter experiência. Não vá nesse caminho. Vá no caminho da obediência e experimente no dia a dia o cuidado de Deus. Pastor, então quer dizer que quem andou pelos caminhos, né, indevidos não tem jeito? Tem, gente. Mas o caminho da obediência é sempre o melhor. Hoje a gente tem um casamento instituído, hoje, né? Por exemplo,
na igreja adventista. O meu casamento aconteceu na igreja adventista, foi um casamento religioso com efeito civil. Então, o pastor que me casou, ele estava ali fazendo não só o papel religioso e espiritual, como o papel civil também. Juiz de paz, digamos assim. Não é muito comum. No meu caso aconteceu porque eu estava na Bolívia, então a gente fez tudo no mesmo dia. Mas hoje, como que nós cristãos acreditamos que isso funciona bem? Eu digo que são 3 etapas. A primeira etapa é o casamento civil, que acontece. Através do casamento civil tem toda uma prévia, né, curso de noivos. Acontece um casamento no religioso, ministrado por um pastor ordenado. E a culminação desse casamento se dá ali na intimidade do casal. Então, essa ordem hoje é importante. Isso é importante. Por quê? Porque eu acho que é assim, não. Porque Deus instituiu. Quando você agora casa, no sentido que eu acabei de apresentar, com outro, porque namorou, casei. Namorei, casei. Não no casamento civil, mas no casamento da intimidade, a gente está fazendo o quê? Pervertendo o propósito de Deus, a proposta de Deus do casamento, mais uma coisa apresentada em cima da crença aí da criação, né, como ela é apresentada na palavra de Deus. Eva agora é oferecida, concedida, né, oferecida não, concedida como parceira de Adão. E eu gosto muito de falar sobre isso, né, Eva agora Cristo nos pede, né, agora, né, não só para Adão e Eva, mas Cristo nos pede para nós homens, maridos, amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo também, através da palavra, né, o Espírito Santo revelando ali, pede para que as esposas sejam submissas aos seus maridos. Mas é o seguinte, queridos, não confundam isso. Os homens, eu sou homem, os homens gostam muito da parte das esposas serem submissas. Mas eu tenho entendido a cada dia mais e mais a responsabilidade dos homens, das mulheres serem submissas aos homens. Mas eu entendo cada dia mais e mais a importância dos homens amarem a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja a ponto de dar vida. É um amor muito sério, muito importante. É claro que uma mulher amada vai se submeter ao marido. E é claro que um marido que tem uma esposa parceira submissa vai estar entrosado. Agora, quando a gente desvia da proposta de Deus, amigo, dá tudo errado. Tudo errado. Então, queria deixar essa parte aqui para vocês. Vamos para a próxima, sobre o significado da criação. As pessoas são tentadas a ignorar a doutrina da criação. Contudo, a doutrina de uma criação divina constitui o fundamento indispensável para a teologia bíblica e cristã. Bom número de conceitos bíblicos fundamentais acham-se enraizados à divina criação. Pode passar, eu já falei sobre isso. E sobre o antídoto para a idolatria, ou seja, para desviar, para perder o foco em relação a isso. Deus estabelece a mais clara distinção possível entre si e todos os demais deuses. Devemos adorar somente o Deus que nos criou e não os deuses feitos pelas nossas próprias mãos. Então, é muito importante a gente pensar, né, nesse Deus criador. E aí, no PowerPoint tem a imagem do bezerro de ouro, e todo mundo pensa que a idolatria é só isso aqui. E a idolatria ela pode estar presente. Quando a gente agora escolhe não adorar esse Deus, não servir esse Deus, é porque algum outro Deus a gente tem. Pode ser a esposa, pode ser o esposo, pode ser o trabalho, pode ser o carro, pode ser, aqui é muito comum na nossa região, a roça, pode ser qualquer coisa. Então a gente precisa coordenar isso, né? Deus é digno da nossa adoração, então é fácil a gente pensar se a gente está caindo na idolatria. Deus, o Senhor é a prioridade na minha vida? Se não for, você é um idólatra. Se for, você está ok, né? Porque Ele é o nosso Criador. Pode passar. Nossa adoração a Deus está baseada no fato de que Ele é o nosso Criador e nós somos suas
criaturas. Pode passar. E aí eu quero dar uma ênfasezinha sobre o sábado. Vamos lá. Deus estabeleceu o sábado do 7º dia para que pudéssemos relembrar semanalmente que somos criaturas feitas por Ele. O sábado representou um dom de graça. Ao não falarmos daquilo que fizemos, e sim daquilo que Deus fez. Então, eu sempre penso nisso também. Vocês trabalham, eu trabalho muito, todos nós trabalhamos muito. Eu me recordo que quando eu trabalhava na empresa de ônibus, eu trabalhava com eletrônica. Nunca não dirijo ônibus, tá, gente? Nunca fui cobrador também. Eu trabalhava dentro da garagem, cuidando do sistema de monitoramento dos ônibus lá em São Gonçalo. Todos os ônibus têm uma média de 5 câmeras instaladas dentro deles e tal. E eu ficava ali gastando horas instalando e revisando e tal. E eu trabalhava de domingo a sexta. Domingo a sexta. Quando chegava o sábado, queridos, que dia especial. Era muito importante. Era o único dia que eu não usava jeans e camisa da empresa. Entende? Então, é uma graça, é uma dádiva para a gente. E outra, esse sábado, como Deus fez lá na criação, a proposta de Deus não é flexível. Ele é instituído. Porque eu já escutei algumas pessoas falando assim, nós podemos criar o nosso sábado. Não, o sábado que Deus estabeleceu é o sábado, o 7º dia. Então, a gente precisa pensar nisso e relembrarmos. Antes, mas a lei é mosaica. Amigos, eu estou olhando para vocês, a gente está revisando sobre a crença da criação. Lá na criação, Deus faz tudo em 6 dias e no 7º Ele santifica, Ele descansa, Ele abençoa. Entendem? Então, existe um que está comprometido em desviar a nossa mente em relação a esses conceitos da criação e da Bíblia. Esse é o inimigo de nossas almas. Então, a gente precisa ter bastante atenção com essas informações. Outra coisa pode passar. Ele abençoou de modo especial esse dia e o santificou, para que jamais esquecêssemos que, além de muitos trabalhos, a vida deve incluir comunhão com o Criador, descanso e celebração das maravilhosas obras de Deus. Né? Aí você vai vendo o carinho de Deus com o sábado. O cuidado de Deus quando Ele institui sábado. Teve um momento em que as pessoas, o ser humano, tentou mudar a ordem da semana, né? De 7 dias para 10 dias. Sabe o que aconteceu? Deu problema. Eu mesmo falei para vocês no sábado à tarde, o último sábado que eu preguei aqui com vocês, eu estava falando para vocês do que aconteceu comigo. Eu estava vindo num ritmo frenético, sem descanso, sem parar, e o meu corpo sentiu. E vocês sentem isso também. Não é verdade? Quando vocês vão num ritmo acelerado, seguido, o corpo pede. Agora, ele não pede um descanso por si só. Ele pede um dia especial. Está no nosso DNA, queridos. Quando a gente olha para o sábado, como a gente precisa olhar, quer dizer, é mais do que dormir. É isso que eu quero dizer para vocês. Não é só dormir. O sábado não é só dormir. O sábado é o dia onde a gente adora, onde a gente olha para a natureza de forma diferente, onde a gente contempla a nossa família e vê o cuidado de Deus. Essa é a proposta. Deus está dizendo para a gente o seguinte, através do sábado: vocês não estão largados, vocês não estão sozinhos. Eu quero me relacionar com vocês. 6 dias vocês fazem o que vocês quiserem, né? Sendo coerente. Mas esse dia é o dia onde você vai se esvaziar de você, mais do que o normal, tá bem? E aí, pode seguir. Eu quero dar uma sequência, né, sobre a questão da autoestima relacionada à criação. O relatório da criação estabelece que fomos feitos à imagem de Deus. Essa compreensão provê um genuíno conceito no tocante ao valor do indivíduo. Já falei sobre isso, né? Nós somos criaturas especiais, somos a imagem e semelhança de Deus. E aí pode passar, beleza. O ato criador de Deus estabelece a sua paternidade e revela a irmandade existente entre os componentes da família humana. Ele é o nosso pai, nós somos seus filhos, independentemente de sexo, etnia, nível intelectual ou posição social. Todos fomos criados à imagem de Deus. Esse conceito
se compreendido e aplicado, eliminaria por completo racismo, intolerância ou qualquer outra forma de discriminação. Eu gosto muito disso, né, de pensar nessa realidade. Eu falei aqui sobre Tiago, falei sobre as obras, falei sobre que obras que Tiago está dando ênfase, que é justamente olhar para o lado sem distinção, olhar para o lado como Cristo quer que nós olhemos para o lado. Isso faz diferença. Eu já comentei com vocês sobre o diferencial que a Igreja de Deus fez na minha vida. E quando eu falo isso, não é por coitadismo. Pobre, preto, de periferia, e de repente está dentro de uma comunidade onde eu sou tratado com respeito. Lá atrás, lá em São Gonçalo. E aí eu começo a ir almoçar na casa dos meus irmãos e vejo alguns irmãos que têm uma condição um pouco melhor, outros que têm uma condição um pouco mais simples, e aí a gente vai agora indo, e eu crescendo ali. Eu tenho amigos, né, que cresceram comigo, eu e Ruth, que hoje são mestres, cresceu com a gente. Hoje são pós-graduados, hoje são microempreendedores, e eu atribuo isso diretamente à realidade dessa irmandade que Deus quer que a gente viva. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos que nos acompanham na internet e aqui. Vocês não sabem do impacto que vocês podem causar na vida de um adolescente, de um juvenil, de uma criança, se eles se sentirem tratados com respeito. Pode ser um diferencial imenso, absurdo. Um senhor que talvez esteja sozinho, e nós temos muitas pessoas nessa condição, pessoas que não têm ninguém e vêm para dentro da igreja agora e é tratado como irmão. Mas agora eu quero falar para vocês, mais do que esse convívio de dentro da igreja, Cristo nos convida a olharmos para a sociedade como os nossos irmãos. Sejam eles de qualquer credo, olhar para as pessoas como criatura. Deus nos olha de forma especial e nos convida a fazer o mesmo. Pode passar. Durante a criação, Deus colocou o primeiro homem e a primeira mulher no jardim. Eles deveriam cultivar a terra e exercer domínio sobre toda a vida animal. Isso significa que recebemos a incumbência de preservar o ambiente. Né? Tem gente que pega esse textinho aqui para falar o seguinte, viu? A gente domina, a gente pode fazer o que a gente quiser. Não, nós temos uma responsabilidade sobre as outras criaturas, sobre as plantas, sobre os animais, não no sentido de explorar. É bem verdade, eu sempre gosto de falar isso. Queridos, a gente tem que olhar para a criação, para todas as coisas, e pensarmos nas possibilidades, com responsabilidade. Pensarmos nas possibilidades com responsabilidade. Existem muitas coisas que a gente faz, geralmente eu percebo hoje, né? Hoje eu percebo que o ser humano gosta muito de cachorro e gato, mas não tem só cachorro e gato. Tem muitas outras coisas que a gente pode estar cuidando e assim representando bem o nome de Jesus, o nome do nosso Criador. Pode passar? Durante a criação, Deus colocou o homem e a primeira mulher no jardim. Eles deveriam cultivar a terra e exercer o domínio sobre toda a vida animal. Isso significa que recebemos de Deus a incumbência de preservar o ambiente. Olha isso, né? Vamos lá. O Criador orientou Adão no sentido de cultivar e guardar o jardim do Éden. O fato de haver Deus atribuído essas tarefas físicas ao homem no mundo até então perfeito mostra a dignidade do labor manual. Eu gosto de pensar que o trabalho é antes da queda, né? Então, eu sempre gosto de pensar, gente, Deus não se agrada com a desocupação, tá ok? É claro, nós temos um sistema de aposentadoria, né, e tudo mais, o corpo vai sentindo. Agora, não fiquem ociosos. Aquela famosa fala, né? Como é que é? Mente vazia é a oficina do mal, né? Então, o trabalho está totalmente atrelado a isso. Na cidadezinha que a gente morava lá na Bahia, né, amor, a gente via a quantidade de homens e mulheres desocupados. E a cidade era extremamente pobre. Que agonia que aquilo dava. Às vezes a gente descia, que era na parte, a faculdade era numa parte alta da cidade, a gente descia para a cidade, a gente chegava ali, talvez segunda-feira, terça-feira, 2 da tarde, e os bares estavam assim, ó,
Eu falei, oh meu Deus, que agonia. Isso não é plano de Deus. Então, todos que estão nos ouvindo, tome posse disso. O trabalho não é pesado, o trabalho não precisa ser pesado. Talvez você esteja trabalhando na coisa errada. Se você não sente prazer em trabalhar, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de servir, de você ser útil para a sociedade. Isso já era um plano de Deus lá antes da queda, quando Deus põe o homem e a mulher no jardim do Éden e dá a eles incumbência de cuidar de todas as coisas. Tá bem? Pode seguir. A narrativa da criação mostra que, em vez de resultar de mudanças acidentais comandadas por um processo de evolução, todas as coisas criadas vieram à existência com um propósito. A raça humana foi designada a ter um relacionamento eterno com o próprio Criador. Deus sabe de tudo. Cada folha que cai, nada é por acaso, ok? Nada é por acaso. Ele tem domínio. Tudo é planejado por Ele. Tudo tem... E aí, talvez vocês possam me perguntar assim, mas pastor, até as coisas ruins... Aí, o que acontece? Eu gosto de falar isso, né? Com a entrada do pecado, algumas coisas perderam as suas formas. Algumas coisas que os seres humanos foram promovendo também perderam as suas formas. Eu sempre penso no pitbull. Nada contra, tá, pessoal? Eu já tive de tabela um pitbull, porque o meu primo que morava em cima da minha casa teve pitbull, sempre teve bastante cachorro, e a gente eu convivia lá com a Nala, né, a pitbull dele, e era super legal, mas não foi Deus que criou o pitbull, tá, gente? Isso é laboratório. Isso é justamente o que o pecado vai fazendo. Não só o pitbull, né, amor? Ruth gosta de... Tem várias raças. Tem uma raça que a gente gosta muito lá em casa. Gosta assim, eu gosto só de ver, tá, gente? Não gosto de ter perto, não. Que Ruth gosta muito, é bulldog francês, não é isso, amor? Que você gosta. E tem o pug também, uma outra raça, que é tudo manipulado, mudado, misturado. Isso não foi o que Deus estabeleceu. E eu não estou falando também que essas criaturas têm culpa. Eu estou falando que o pecado tem culpa. O que a gente faz é indevido, é errado, ok? E a gente vê tantas, eu estou dando um exemplo de cachorros que são mais acessíveis para a gente, mas tantas outras coisas que a gente vê, né, que foge aí da proposta, né, da criação. Então, eu digo para vocês, a gente precisa atentar com isso. Termos um olhar clínico. Ah, pastor, Deus tem domínio sobre todas as coisas, mas o pecado entrou. E quando nós cerramos o nosso coração, fechamos o nosso coração, as coisas vão ficando um pouco mais complicadas. Pode passar. Ao longo de todo o ministério terrestre de Jesus, a mesma energia criadora que trouxe a vida ao inanimado corpo de Adão, fez com que as pessoas ressuscitassem dentre os mortos e infundiu nova vida aos enfermos que suplicaram o seu auxílio. Esse é o Deus que a gente acredita. Todo-poderoso, que liberta, que cura, que traz sua informação, que Ele tem domínio sobre tudo. Ele pode todas as coisas. Eu não esqueço do irmão Agnaldo falando uma vez para mim. Ele falou, pastor, se Deus está falando que vamos orar e a montanha vai acontecer, né? A gente falando sobre fé. Porque depende mais da gente crer no poder de Deus do que o próprio Deus. Deus é poderoso, queridos. Ele abriu o mar vermelho, Ele ressuscitou, Ele fez tantas coisas e continua operando milagres hoje em nosso meio. Então nós precisamos acreditar, né? Esse Jesus, o Jesus quando vem aqui na terra, Ele demonstra quem é Ele. Ele é quem? O Criador, o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E aí eu fiquei pensando, né? Até eu comentei isso no culto do poder uma vez. Por que Jesus fala sobre a má fé do tamanho de um grão de mostarda? É minúsculo o grão de mostarda. É porque nem do tamanho do grão de mostarda a gente alcança. Essa que é a verdade. Se fosse acessível, ele falava assim, se vocês tiverem uma fé do tamanho de uma jaca, de uma melancia, não, mas ele fala de um grão de mostarda. Então, esse Deus, Ele é poderoso e nós precisamos pedir a Deus essa fé. Quando a gente estuda aqui sobre a criação, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente está pedindo a Deus o aumento da nossa fé. Pode passar. Nem este mundo e nem o universo como um todo se mantém através de algum poder que lhe seja inerente.
o Deus que os criou preserva e os sustenta. Deus está no controle. Eu penso muito nisso. Mesmo que as coisas não estejam da minha forma, Deus está no controle. E já indo para a reta do fim, por ocasião da criação, Cristo ordenou e logo tudo aconteceu. Entretanto, observemos que a salvação não foi trazida a lume apenas a palavra de Cristo. O processo de salvar pessoas tem se estendido ao longo de milênios. O contraste existente entre o tempo requerido para a criação e aquele necessário para a recriação demonstra que as atividades de Deus sempre ocorrem no sentido do maior interesse pela raça humana. Né? Eu gosto de pensar, por que Jesus não veio ainda? Talvez por causa de mim mesmo. Mas eu não quero, nesse momento eu não quero levar vocês no sentido de não veio porque eu não estou pregando. Talvez não veio porque eu não esteja preparado. Deus, ele usa tempo com a proposta de salvação. Ele quer encontrar corações, ele quer salvar pessoas. Então, poderia ser de outra forma. Às vezes as pessoas me perguntam, tá bom, pastor, lá na criação, quando o pecado entrou, por que Deus não acabou logo com tudo? Porque ele quer salvar. E ele é um Deus justo. E aí eu leio o último slide da noite. Foram as perfeitas e divinas mãos de Cristo, que pela primeira vez consideram vida ao homem. E são as mãos de Cristo, perfuradas e sangrentas, que oferecem ao homem a vida eterna. Assim, pois, o homem não é apenas criado, ele pode ser recriado. Ambas as obras de criação representam o trabalho de Cristo. Então, Deus nos criou. Talvez a gente está andando esquisito. Talvez a gente está fazendo coisas que desagradam a vontade do Pai. Talvez a gente pense que não tem jeito para a gente. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer do nada o mundo que a gente vive. Ele pode fazer do nosso coração podre um lugar lindo, habitável. Basta nós crermos nesse Deus Todo-Poderoso e andarmos com Ele. Vamos nos pôr de pé e eu quero convidar vocês a louvar nesse momento. Nós vamos louvar a Deus nesse momento. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? E vocês sabem qual é a coisa mais linda e perfeita que Ele criou nesse mundo? Vocês sabem? Foram vocês, né? Então, que possamos ter a plena certeza que Deus cuida de cada um de nós e que Ele quer sempre o melhor para cada um de nós. Amém? E se você não enxerga isso, vamos pedir a Deus para que nos transforme e nasça em nós. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Se você crê, cante junto conosco. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração,
vida. Amém, Senhor. Vamos falar com Deus? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de revisarmos um pouco, Pai, sobre a criação, Pai. Obrigado por Tua palavra e pela disponibilidade dela, Pai. Obrigado porque temos a oportunidade de ver, Senhor, através do relato bíblico, o Teu poder em criar, Pai. O Teu poder em fazer do zero, Senhor. E, Pai, nós vimos como que o Senhor é grande, podemos ver como o Senhor é grande. Quando a gente sai a passear, Senhor, e vê uma praia bonita, uma cachoeira bonita, um verde bonito, um céu vasto. Que maravilha, Pai. Nós sentimos o Teu poder, nós podemos ver o Teu poder de Criador, Pai. Quando a gente entende a proposta do Santo Sábado, a gente vê a Tua graça, a Tua misericórdia se incidindo, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor, a sua criatura. Quando a gente entende, Pai, a proposta do casamento, Senhor, a gente entende como que o Senhor se importa com isso, como que o Senhor quer participar de tudo, Pai. Muito obrigado por isso. Agora, Senhor, trazendo mais para um âmbito pessoal, obrigado pela realidade do Senhor estar nascendo em nosso coração. Amém. O Senhor está recriando o nosso viver, Pai, nos remodelando, nos transformando, Senhor, fazendo os ajustes necessários. É claro, Pai, que o Senhor é poderoso para isso. O Senhor é quem nos criou, Pai. E o Senhor conhece o nosso íntimo. O nosso pedido é que, ao olharmos, Pai, para todas esses testemunhos, ao olharmos tudo, Senhor, ao nosso redor e para dentro do nosso coração, sintamos sempre o Teu poder, a Tua misericórdia, o Teu perdão, a Tua graça se incidindo sobre nossas vidas, Pai. E através disso termos paz de espírito e a alegria de caminharmos de mãos dadas contigo, Pai. Nós estamos entrando numa semana que é desconhecida para nós, Senhor. Eu lembro agora, Senhor, da Júlia, filha da Jéssica, lá de Pádua, que se encontra internada, Senhor, com problemas na plaqueta, Senhor, uma criança, Pai. Nós não sabemos o decorrer da nossa vida de modo geral, Senhor. Nós te pedimos, então, misericórdia. Cuide de nós durante essa semana útil, Senhor, ao irmos e virmos para o trabalho, ao lidarmos com outras pessoas, Senhor, ao nos depararmos nossos relacionamentos interpessoais. Usa-nos, Senhor, como pessoas abençoadoras, pessoas cheias de Ti, Pai. E que assim, Senhor, nós possamos experimentar as Tuas respostas e os Teus cuidados, Senhor. As pessoas que estão necessitadas por doença física, doença emocional, Pai, esteja incidindo o Seu poder, a Tua graça e o Teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Senhor. Privilégio de estar com vocês, queridos.